Agro e prosa, apresentação Divino Ronaldo. A minha entrevistada de hoje é a Mariana Docin, gerente de desenvolvimento de mercado para Mato Grosso e para Rondônia da BASF. E o tema da nossa entrevista será expectativas de crescimento da segunda safra. Mariana, tudo bem com você? Oi, Divino, tudo bem? Tudo certo por aqui? Você está no Mato Grosso ou você está em Rondônia? Eu estou no Mato Grosso, eu estou aqui em Lucas do Rio Verde hoje, Mato Grosso. Mas você está numa cidade boa demais, né? Aí só não é melhor do que a cidade que eu tô, viu? Eu tenho que concordar com você, porque aí tem um pouquinho mais de culinária local, que eu sou bastante apaixonada por pamonha, viu? Mas eu tô brincando, eu tô puxando a sardinha pro meu lado, eu já estive aí, a sua cidade aí é maravilhosa, é muito bom. Você é chegado numa comidinha goiana? Nossa, demais. Eu acho que das coisas que eu mais gostei de ter vindo para o Cerrado foi ter essa É. proximidade com a cultura goiana. É muito, muito boa mesmo. Oh, meu Deus do céu, é bom demais da conta. Me conta uma coisa, o que que você faz aí em Mato Grosso e também em Rondônia? Então, eu estou assumindo essa cadeira de gerente de desenvolvimento de mercado agora, né, no início de Hum, 2025. Fazem 4 anos que eu estou morando no Mato Grosso, né, a minha formação e a minha família toda são do Rio Grande do Sul, e há 4 anos eu vim aqui para o mercado, né, do Mato Grosso para a área de desenvolvimento de mercado da BASF, já iniciei o processo aqui, e desde então estou trabalhando aí com as culturas de soja, milho e algodão, e agora, né, assumindo a liderança do nosso time de desenvolvimento de mercado para o Mato Grosso e Rondônia, realmente para a gente ter ênfase nos nossos cultivos, avançar com as nossas tecnologias, tanto de sementes como da parte de crop, para melhorar, né, cada vez mais os nossos cultivos, proteção de cultivos e garantir aí a produtividade e o legado do produtor rural. muito bom. Nós vamos falar a respeito das expectativas de crescimento de segunda safra. Nessa época agora, como é que estão as chuvas aí na região em que você está? Bom, esse ano a gente tem conversado com muitos produtores, pessoas que estão há mais tempo aqui na região, e eles dizem que essa safra é o cerrado normal, como ele sempre se apresenta. Muita chuva agora no final de dezembro, janeiro bastante chuvoso. Nos últimos 10 dias que a gente está aqui hoje, dia 23, ontem e anteontem foram os dias que abriu o sol, céu azul, né, e sol aqui. A gente está vendo algumas áreas com um pouco já de dificuldade para colheita, muita área já chegada, e já alguns grãos aí tomando bastante chuva, algumas vagens já abrindo, né, cenário da soja. A gente já vê alguns algodões também aí que já estão no campo também, muitas plântulas sofrendo um pouco com o encharcamento do solo, então estamos enfrentando aqui alguns cenários de altas pluviosidades. Pois é, diante disso que você colocou, você acha que vai ter quebra de safra? Olha, eu acredito que comparada com a safra passada, não. Ano passado a gente acabou tendo atrasos muito grandes de semeadura, taxas de ressemeadura mais altas. Esse ano eu vejo que teve um pouco de atraso de semeadura, mas digo assim, pela área de atuação Mato Grosso, não tivemos reportes de áreas de ressemeadura, que normalmente isso dá já uma quebra muito grande, né? Quando a gente fala que tem que ressemear. E acredito que essa chuva e um pouquinho de um alongamento do ciclo possa interferir um pouquinho, sim, na ideia de colheita que o pessoal tinha, mas a gente falar em quebra de safra, eu acredito que a questão de chuva agora mais no final é aquele grão ardido mais de final de colheita que a gente já está acostumado com o cerrado, tá? Entendi. Diante desse cenário também, vou puxar agora um pouquinho para o milho. A janela do milho, ela vai ficar ok ou você acha que ela vai ficar um pouquinho prejudicada? Olha, nessas áreas aí que o pessoal teve já uma antecipação de colheita, cultivares mais precoces, pensando já realmente entrar com firmeza na segunda safra, a gente vê que pode ter um pouco, sim, uma fuga dessa janela, quem sabe jogue alguns dias para frente, né? Aquela semeadura que a gente tem sempre até 20 de janeiro aí do milho, que normalmente o que a gente vê aqui em grandes áreas, altos níveis de tecnologia, né? A colhedora de soja já está colhendo e na sequência já vem a semeadora plantando milho. Isso a gente não está conseguindo ver agora no momento, tá? Então, acredito que a gente vai ter sim
uma janela um pouquinho mais para frente da cultura do milho. Mas esse ano eu acredito que quebras ou pensar em perdas por conta disso não é tanto o caminho, por conta da quantidade de chuva que a gente está tendo agora e expectativas disso continuar por algum tempo também. Tá. Existe uma expectativa da Conab de aumento de safra, né, de aumento de produtividade. Quais são as expectativas para a produção da segunda safra de milho em 2025? O que você está observando? O que você tem percebido e quais os fatores principais que podem contribuir para esse crescimento projetado? Então, é um crescimento aqui, pelo que eu estava conversando com o pessoal, né, não se espera um crescimento tão avantajado em relação à safra, mas se espera, sim, um crescimento desse grão, perto de uns 4% aí em relação à safra anterior, pensando principalmente nas condições climáticas que a gente teve, né, e acredito que a somatória da segunda safra, o crescimento de milho segunda safra, que tem se tornado cada vez uma safra mais importante, aí a segunda safra é uma safra muito cheia, e acredito que pelas condições climáticas aí, de ter mais chuvas, uma regularidade um pouco maior, a gente consiga ter uma estabilidade maior para a produção desse cereal. A Conab estimou aí em torno de 119 milhões e 600 mil toneladas na sombra das 3 safras de milho. Você, com a experiência que você tem, você acha que a gente chega nisso? Eu acredito que se a gente não chega, a gente chega muito próximo, viu? Porque... É mesmo? Eu acredito que sim, porque nós temos aqui alta tecnologia hoje empregada, híbridos muito potentes, a gente tem visto cada vez com foco muito grande em produtividade. Hoje, todo o cenário, quando a gente pensa em proteção de cultivos, o milho tem se tornado, sim, uma cultura que tem trazido a atenção do agricultor, desde manejo de solo, tratamento de sementes cada vez mais intenso. Então, eu acredito que por todo esse investimento e a necessidade da gente ter uma segunda safra cheia, tendo água, eu acredito que todos os investimentos vão ser mantidos para a gente, sim, alcançar esse cenário de aumentos de produtividade. E é interessante ouvir você falando isso, porque teve uma época em que o pessoal não investia muito no milho, né? Aproveitava ali o investimento que tinha feito na soja e só semeava o milho, tipo assim, o que vier é lucro. Não era mais ou menos assim no passado? Exatamente, até a necessidade de adubação, o pessoal tem cada vez mais entendido a necessidade de a gente melhorar as condições de solo, inclusive manejo de todo o sistema. Hoje a gente fala muito, inclusive dentro da BASF, com todas as pessoas que a gente acaba atendendo, sobre manejo do sistema produtivo, até para a gente já ver a importância dessa segunda safra que vem muito forte, sabendo de todas as práticas que são feitas ainda na soja, já são pensadas lá para a cultura do milho. Então, acho que isso vai fortalecendo e vai fazendo com que o produtor tenha um sistema muito bem organizado, já pensando nas 2 safras cheias. Ninguém quer colher um milho por colher. E com a oscilação também, muitas vezes, do valor do grão, né? Eu acredito que o pessoal tem investido muito no sentido que se eu colher, né, e o milho está com preço baixo, eu preciso colher muito mais. Então, o foco realmente é em aumentar a produtividade. Eu estava ouvindo um produtor rural e ele falava mais ou menos isso que você está falando, Mariana. Ele dizia o seguinte: quanto mais a gente produz, mais produto tem no mercado, mais o preço cai, mais a gente precisa de produzir. Então, o produtor entra Exatamente. numa roda de eficiência que não acaba, né? É. Quanto mais eficiente ele é, mais exige, né, que ele tenha altas Exatamente. produtividades, não é isso? Exatamente. Explica para o nosso ouvinte, que às vezes não está muito familiarizado, o que quer dizer manejo de sistema produtivo. Bom, quando a gente pensa assim em cultivo soja, existem plantas daninhas, existem entraves que essa cultura vai acabar sendo exposta, né? Além de condições abióticas, né? Que clima e tudo mais, a gente sabe da importância de pragas, de plantas daninhas, de doenças que estão envolvidas nesse sistema. Quando a gente pensa num processo de sucessão de culturas, né? Que é muito o cenário de cerrado e de muitas áreas aqui mais pensando em centro-oeste, né? Não temos sistemas de rotação de cultura. Então, cada vez mais o manejo do sistema produtivo é importante pelo tipo da agricultura que a gente desempenha aqui, que é uma agricultura intensivista, né? E toda vez que a gente fala sobre isso, os problemas numa agricultura intensivista tendem a se tornar maiores, principalmente um maior nível de infestação de algumas plantas invasoras, de pragas recorrentes nas culturas, né?
pela permanência dos restos culturais, né, no sistema. Então, quando eu penso em manejo do sistema produtivo, eu não posso me preocupar com plantas daninhas, com nematóides, por exemplo, com doenças somente na soja. Se eu tenho um ciclo soja-algodão, muitas pragas, muitos fatores são as mesmas para as duas culturas. O mesmo se faz para o milho, né? Problemas de fungos de solo, patógenos de solo, nematóides, plantas daninhas que são problemas na soja, também são problemas do milho. Então, eu não posso deixar para manejar numa única cultura. O manejo na segunda safra é tão importante quanto a da primeira safra, né? Tem muitas pragas que, às vezes, elas não atingiam a cultura posterior, mas que passaram depois a ser um problema. Quais são as práticas recomendadas para evitar problemas como a infestação de pragas, por exemplo? Bom, a infestação de pragas, ela depende muito do cenário climático também. A gente vê, por exemplo, um ano como o ano passado, safra 23, 24. A gente viu muito a infestação de lagartas, principalmente hábito de rosca. A gente teve no início da semeadura muitos estandes afetados por torrãozinho, cascudinho. Estou falando aqui cenário cerrado, tá? Certo. Lagartas muito fortemente, principalmente pelas condições climáticas, que a gente teve aquela semeadura mais no seco, tivemos falta de chuva e normalmente esse tipo de praga consegue evoluir muito bem nesses sistemas. E ainda no final lá do ciclo da soja, a gente teve uma infestação muito alta de mosca branca, né? Safra atual agora, 24, 25, a gente já vê que a questão de lagartas não foi tão impactante por conta de a chuva já ter se regularizado, altos volumes pluviométricos, inclusive, torrãozinho e cascudinho em áreas mais marginais, mais em beirada de mata, em áreas que demorou um pouquinho mais para regularizar a chuva, e uma praga que a gente tem visto em constância em qualquer sistema produtivo, independente da condição climática, são nematóides, né, que são pragas de solo, né, os vermes que ficam ali no solo, que atacam as raízes de todas as culturas que a gente tem hoje presentes no sistema, e que muitas vezes a gente acaba vendo o efeito deles hoje, né, na seca, né, um ambiente de estresse faz com que a planta sinta bastante, mas esse ano, que é um ano de muita chuva, a gente consegue ver ainda mais as manchas de nematóides, porque eles ainda são carregados por lâmina d'água. Então, a gente acaba vendo, sim, permanência e aumento exponencial de algumas pragas nessas flutuações de seca e períodos de umedecimento. Às vezes, para aquele ouvinte nosso que não está bem familiarizado, não entende bem o que é nematóide, só para exemplificar, lembra antigamente tinha aquelas menininhas barrigudinhas que ficava anêmico, né? Porque o verme, conforme você disse aí, ele sugava tudo aquilo que era para trazer saúde para a criança e acabava deixando a criança doente, né? Com deficiências. E acontece exatamente a mesma coisa com a planta, né, Mariana? Aquilo que seria Exatamente. para o fortalecimento, para a saúde da planta, vem o nematóide, suga ali e a planta fica com deficiência. Não é isso? Exatamente. Impede com que a planta consiga completar o seu ciclo normalmente, dificultando muitas vezes, né, a absorção de água, de nutrientes que ocorrem pelas raízes, né, que ficam lá abaixo do solo. São vermes, né, a gente fala que são seres praticamente invisíveis a olho nu. Muitos deles são menores do que um fio de cabelo humano, então a gente é mais difícil da gente ver ainda, e que parasitam aí em grande escala as raízes. Existem raízes aqui que a gente já fez análise, por exemplo, essa safra, que em 5 gramas de raízes de uma planta a gente encontrou mais de 2.000 espécimes desse nematóide aqui parasitando. Não é fácil, realmente não é fácil. Deixa eu te perguntar o seguinte. Toma uma aguinha. Pronto, vamos lá. Quais tecnologias, Mariana, têm se destacado no tratamento de sementes, que é muito importante, e como é que elas impactam diretamente a produtividade da segunda safra? Oi, deu uma cortada aqui. Cortou? Então vamos lá. Cortou. Deixa eu perguntar de novo para você. Quais tecnologias têm se destacado no tratamento de sementes? E como é que essas tecnologias impactam diretamente a produtividade da segunda safra? Bom, a gente tem cada vez mais se especializado aí em trazer ativos que sejam eficazes, né, para o manejo de doenças e de pragas para a semente e que não causem, né, problemas para a semente. Isso é muito importante a gente falar,
porque quando a gente fala em tratamento de semente, a gente está mexendo com um organismo totalmente biológico, um organismo vivo que é a semente. E a gente precisa proteger todo o potencial produtivo, toda a tecnologia que está envolvida dentro daquela semente. Quando a semente vai cair no solo, ela já cai num ambiente totalmente inóspito, né? Onde existem pragas, doenças, nematóides prontos para atacar. Então, a gente precisa trabalhar com ativos que sejam eficazes para toda essa gama aí de patógenos e que, ao mesmo tempo, não façam mal para a nossa semente, né? Então, a gente tem trabalhado cada vez com moléculas mais tecnológicas, normalmente combinações de moléculas fungicidas, inseticidas e nematicidas, e hoje eu vejo cada vez mais os biológicos tomando muita parte disso, em misturas, inclusive, com moléculas químicas, dados os passos que a gente tem de tecnologia hoje de tratamento de semente e de produtos, né? Essa junção, ela acaba sendo muito importante, né, do biológico com o químico, né? Com certeza, principalmente quando a gente pensa em aumento, né, do espectro de controle, principalmente residual, né, que muitas vezes moléculas químicas não vão oferecer um residual tão elevado por todas as interações que a gente tem de água, solo, a planta, o metabolismo da planta, e que muitas vezes um biológico consegue ter esse processo de simbiose e sinergia com a planta e consegue proteger muitas vezes o cultivo até o final do ciclo. Deixa eu voltar um pouquinho na nossa conversa quando a gente estava falando aí de janela de plantio. Quais orientações você considera que são, assim, fundamentais para que os produtores escolham aquele momento que seria ideal, o melhor momento para semear? É muito difícil a gente selecionar um momento ideal, né, para isso, principalmente porque a gente tem uma oscilação de chuvas, de tipos de solo. Se eu for aqui, eu vou estar sendo muito generalista, porque nós temos solos aqui que têm uma capacidade de armazenamento de água muito distintos entre eles, mas normalmente a gente precisa de um solo que esteja numa capacidade de campo, que a gente diz, né, aquela água que está retida ali, que vai ser necessária para o desenvolvimento das plantas, aquela umidade, né, que é favorável, não tão encharcado e não no seco, mas a gente sabe que algumas semeadoras acabam plantando no pó. Mas as práticas que a gente mais tem visto é escolher uma boa semente, né, uma semente certificada que tenha qualidade, né, tanto de potencial de germinação e vigor, que seja uma semente tratada, que o tratamento de semente realmente seja um tratamento de semente assertivo e que tenha combinação e sinergismo entre os ativos envolvidos nesse tratamento de semente. Eu acho que tudo começa com um bom tratamento de semente, com a escolha de uma variedade que é adaptada para a região e, enfim, população, tudo isso muito ajustado para tudo que a gente precisa entregar lá no final. Quando você citou o solo aí, eu me lembrei, a palhada é muito importante, né? Exatamente. Então, estamos falando de princípios aqui que muitas vezes a gente diz básicos, mas que muitas vezes a gente está enfrentando alguns problemas, inclusive fitossanitários, por conta do sistema de cultivo, né? Então, a gente tem que pensar muito bem nas práticas conservacionistas e que façam com que a gente tenha cada vez mais proteção, né, do solo, garantia de redução de temperatura, de cada vez mais uma atividade microbiológica maior, que são extremamente necessárias hoje para a gente ter produtividades altas e principalmente uma agricultura de sucesso. Mariana, quando a gente fala em milho, a gente lembra de cigarrinha, cigarrinha do milho. Ela é frequentemente citada, né, como um grande desafio, já tem alguns anos que a gente vem falando disso. Quais estratégias de manejo têm mostrado maior eficiência no combate à cigarrinha? Bom, se a gente for pensar desde híbridos que estão vindo cada vez menos sensíveis à cigarrinha, não existe um que seja totalmente, né, resistente. A gente vê a dificuldade muito grande do controle dessa praga, principalmente que se a gente for pensar a nível nacional, nós temos milho plantado no Brasil o ano inteiro. Então, é uma praga que circula muito em todos os sistemas e acaba permanecendo. A gente tem visto também manejo do sistema, como eu tinha te falado antes, né? A gente retocou nesse assunto, pensando em manejo de plantas invasoras que muitas vezes podem ser hospedeiras, né, dessa praga, e aplicações cada vez no cedo, né? A gente sempre pensa assim, aplicações preventivas. Hoje a gente tem visto algumas junções, novamente, eu volto a comentar, de produtos químicos e biológicos, tendo parcerias em momentos específicos, pensando em cigarrinha, e as aplicações normalmente são concentradas até os 20, 25 dias da cultura, né? Porque passando desse
período de interferência que a cigarrinha coloniza lá no início, a gente já tem toda a parte de visualização do sintoma que muitas vezes ela causa, né? Os enfesamentos aí que muitas vezes acabam se tornando comuns nas nossas rodadas de campo. Você falou dessa junção do biológico com o químico, mas a alternância de produtos, ela também é importante, né? Não Exatamente, apenas a junção. exatamente, a rotação de ingredientes ativos, ela tem sido cada vez mais assertiva, principalmente quando a gente pensa em pressão de seleção e redução da resistência, né, adquirida aí de insetos. Então, rotação de ativos é muito importante também pensando nisso, e todas as ferramentas que a gente for pensar, né, para agregar no sistema, a gente pensar e escolher moléculas que sejam assertivas, voltadas para o alvo e para a cultura e para o momento de aplicação. Acredito que o principal drive aqui dessas aplicações de cigarrinha realmente seja o timing de aplicação. Aplicações realmente no cedo, para a gente evitar, né, ver os enfesamentos lá depois dos seus dias aí que o milho já está implantado no campo e já não tem mais o que a gente fazer. A utilização de fungicidas multissítios nesse manejo preventivo, ele é importante, né? Então, fungicidas multissítios no milho, a gente tem visto muitas vezes pensando lá no final, né, na questão de sanidade de grão, em relação a doenças, né, diplódia, bipolares, que tem tirado muitas vezes o sono do produtor. A gente não vê tanto incremento quanto fungicidas ainda de sítio específico voltados para esse cenário, tá? Ah, correto, tá bom. O uso de cultivares geneticamente modificados tem se tornado cada vez mais comum, né? Quais características são mais relevantes para garantir uma produção eficiente e sustentável? Bom, quando a gente pensa, né, em plantas que são geneticamente modificadas, elas normalmente têm um propósito, né? Resistência a pragas, resistência a herbicidas, né, para facilitar o manejo de plantas invasoras, e resistência aí a nematóides, volto, né, a lembrar que também são sempre resistências que são buscadas no mercado, mas todas essas resistências a gente tem que tentar casar ao máximo a tecnologia para não ter plantas também resistentes à produtividade, né? Então é muito importante a adoção aí de práticas, né, para realmente colocar em locais estratégicos e seguir as orientações da tecnologia que a gente está comprando aquela cultivar, né? Então, não adianta a gente comprar uma variedade, um híbrido que seja, que tenha várias recomendações de manejo, a gente está pagando por essa tecnologia, uma tecnologia extremamente assertiva, se a gente não for utilizar da forma correta as ferramentas que devem ser empregadas nesses tipos de material. Quanto menor a eficiência no manejo, mais problema vai ter lá na frente e menos essa tecnologia vai funcionar, né? Exatamente, isso a gente vê muito, né, para tecnologias que estão há muito tempo no mercado, né, quedas aí de performance por exposição muito grande de proteínas, isso a gente vê muito, né, falando agora especificamente de milho e algodão, a importância do refúgio, né, quando a gente adquire muitas dessas variedades, né, falando de algodão e de híbridos, falando de milho, a importância da gente garantir que a gente vai ter populações que sejam suscetíveis ainda, né, a essa proteína, e acaba dificultando. Às vezes a gente pensa num cenário de curto prazo, querendo facilitar a nossa vida, quero plantar o mesmo, não quero me aplicar em tudo, quero facilitar, só que o tempo que muitas vezes uma molécula leva para chegar no mercado e o tempo que uma planta modificada com alguma proteína ou com alguma resistência leva para chegar no mercado, normalmente é um intervalo de 10 a 12 anos para isso se tornar comercialmente. E muitas vezes, pelo mau uso de uma ferramenta, a gente pode perder essa tecnologia em menos de 5 anos. E aí a gente acaba pagando o preço aí, muitas vezes, de tecnologias com altíssima performance, altíssimo potencial de entrega, sendo realmente derrubadas aí pelo mau uso e pelo mau manejo. Uma coisa que tem tirado o sono de muito produtor são as plantas daninhas, né? Voltou à tona com muita força isso, né? Exatamente, principalmente pela intenção, né, e pelo retorno aí da força do produtor a investir na segunda safra de uma forma mais constante e de uma forma realmente tecnológica, empregando
todas as proteções de cultivo. Então, quando a gente se preocupa economicamente com uma cultura que vai estar no campo, as plantas daninhas, elas se tornam aí cada vez mais problema, principalmente pela adaptabilidade que elas estão tendo nos sistemas de cultivo, por resistências a produtos e a moléculas, que a gente acaba tendo moléculas mais restritas, né, para herbicidas. É difícil virar algo novo para o mercado quando a gente pensa nisso, e a exposição é altíssima, né, então existem muitos gargalos aí que a gente precisa suprir, mas existem hoje muitas ferramentas que estão dando condições da gente melhorar um pouco desse cenário de plantas daninhas. E como, volto a falar, né, timing de aplicação correto, né, momento ali da aplicação, molécula correta, né, para as plantas que a gente quer controlar, é fundamental a gente exercer esses passos aí de bons manejos para ter um sucesso no controle. Deixa eu falar um pouquinho aqui de algodão, que é muito importante aí na região onde você está, até que onde eu estou, até que não, mas onde você está aí, o algodão, ele tem uma relevância muito grande. No caso do algodão cultivado na segunda safra, o crescimento excessivo das plantas pode vir a ser um problema. Como é que os reguladores de crescimento ajudam a mitigar esse risco? Então, quando a gente fala de regulador de crescimento para a cultura do algodão, a gente diz que ele é o principal fungicida da cultura, né? Sem o regulador de crescimento, a gente, além de ter muitas perdas de produtividade pelo algodão, né, se tratar de uma planta praticamente perene e que a gente produz ela numa questão de cultivo anual, então ela precisa de um regulador para que a planta entenda que ela vai produzir os frutos, né, e que a gente vai colher a pluma lá no final. Porque se a gente não usa o regulador de crescimento, né, até para trazer para o pessoal, né, a importância do regulador, é para que a planta não fique colocando apenas partes vegetativas que não vão ser colhidas economicamente. Ela tem um gasto energético muito grande para isso. Então, a gente faz com o uso do regulador para que a gente aumente o potencial produtivo, aumente a quantidade de pluma, a qualidade de pluma que aquele algodão vai produzir. E o regulador de crescimento, nesse cenário que a gente está falando de chuvas, de intempéries climáticas, de resistências e tudo mais, ele é extremamente fundamental para manejo de plantas daninhas também, e principalmente para a questão de doenças, tá? Que ele faz com que a gente tenha plantas mais airadas, as ruas um pouco mais abertas e ventiladas, fazendo com que a gente consiga chegar mais assertivamente nos alvos e que tenha um controle fitossanitário muito mais de sucesso. Mariana, a gente tem falado hoje muito de agricultura digital, tem ganhado um espaço muito grande. De que forma soluções como as análises digitais, por exemplo, de solos, mapas de semeadura, podem contribuir para a eficiência produtiva na safrinha? Bom, de maneira geral, para todos os cultivos, independente de ser primeira ou segunda safra, a gente vê um incremento muito grande com essas ferramentas, por nos trazer muitas vezes mapa de biomassa, a gente consegue ver por todas as informações que algumas plataformas nos fornecem, né? Qual é a nossa área que tem o maior problema, às vezes, com um solo que precisa um pouco mais de nutriente, uma área que tem mais infestação de nematóides, uma área que tenha mais infestação de plantas daninhas. Eu consigo, através desses mapas, criar, né, uma otimização, muitas vezes, do meu operacional, ou escolher ferramentas adequadas para cada talhão. Eu posso tratar cada talhão como se fosse uma fazenda única e separada, aplicando nele, né, diferentes produtos ou diferentes taxas, tanto de adubação, melhorando plantabilidade, muitas vezes ajustando população para entregar aquela produtividade. Então, hoje, essa ferramenta do digital, ele traz muitas oportunidades. E aí, pensando nisso, a gente traz hoje, como BASF, né, a Charvio, é a nossa plataforma digital, e que traz cada vez mais essa oportunidade do produtor otimizar, né, as suas áreas, escolher o melhor talhão para colocar aquela variedade que ele quer realmente altos tetos produtivos, e eu penso que isso ainda na segunda safra te traz ainda oportunidades de você otimizar, né, e ajustar esses períodos que a gente precisa ser muito mais assertivo de uma forma de maior sucesso também. Agora, de nada adianta ele adotar a chave, de nada adianta ele adotar uma série de manejos interessantes se ele não tem uma mão de obra qualificada para isso, para que ele tenha uma boa plantabilidade. Você falou da plantabilidade aí, né? Exatamente. Eu me lembrei, ele tem que ter uma equipe que está comprometida e que tem o conhecimento suficiente também para fazer tudo isso funcionar, né?
Com certeza, né? De nada adianta a gente ter as melhores tecnologias se a gente não tem quem execute, né? E eu vou te falar, hoje é uma preocupação. Muita gente não quer trabalhar no campo, né? Porque, infelizmente, as pessoas acham uma facilidade maior de ficar nas cidades. Mariana, deixa um recado aí para o produtor que já está aí pensando em implantar a segunda safra, já está se preparando, já está aí, às vezes, dormindo um pouco menos à noite com tudo isso. Que mensagem você traz para ele? Eu acho que até o momento, a gente está aqui colhendo a safra de soja, já tem muitas vezes toda a parte de adubo, sementes, né, das próximas safras aqui, tanto de milho como de algodão, já comprado, é um investimento muito alto, então a gente tem que tentar ao máximo otimizar e ser assertivo, tanto no momento, né, timing de plantio, escolha como a gente falou, de tratamento de sementes, posicionamento dos híbridos ou das variedades, né, para realmente o máximo potencial for utilizado, né, nesse cenário, e principalmente, né, pensar no manejo. Eu tenho muito a perder se a gente não proteger todo esse cultivo, se não usar as ferramentas adequadas. Então, a gente tem aqui um portfólio muito grande hoje, pensando em ferramentas que podem ajudar o produtor, desde tratamento de semente, manejo de fungicidas, inseticidas extremamente assertivos e tecnológicos vindo aí para essas culturas. Timing de aplicação é um dos principais pontos aí que a gente acaba tendo problemas cada vez maiores quando não seguidos corretamente. E utilizar cada vez mais as informações, sejam elas aí do digital, né, que vão otimizar e fazer com que a gente gaste muito menos no operacional e traga cada vez mais resultados positivos para a fazenda. Então, otimizar todo o sistema aí do sistema produtivo. Gasta menos dinheiro e gasta menos tempo, dando mais Exatamente. qualidade de vida para o produtor rural, não é isso? Com certeza. Ele consegue aumentar a sua produtividade e alcançar cada vez mais patamares de potencial para reinvestir, né, nesse legado tão importante e tão único que é o trabalho com a terra, né? Uma coisa louvável, produzir alimentos aí para o mundo. Mariana, muitíssimo obrigado. Foi um prazer enorme falar com você, viu? Muito obrigada. Eu conversei com a Mariana Docin, que é gerente de desenvolvimento de mercado da BASF para o Mato Grosso e também para Rondônia. E o tema da nossa entrevista foi a expectativa de crescimento da segunda safra. Ela falou de milho e falou um pouquinho também de algodão, trazendo aí tecnologia. A gente deu uma viajada, falamos de vários pontos importantes. E produtor rural, agora é o seguinte, fique de olho, faça o que tem que ser feito, descanse, se você fez o seu trabalho bem feito, despreocupe, deixa a natureza trabalhar, deixa a natureza fazer a parte dela e pode ter certeza, você é eficiente. Se você está na agricultura, se você está crescendo, é porque você é eficiente. Os produtores brasileiros são os mais eficientes do mundo. Nós falamos hoje sobre as expectativas de crescimento da segunda safra. Eu espero que você tenha gostado. Eu adorei. Se você gostou, deixa aí para a gente um like. Se não gostou, deixa o dislike, deixa um comentário, compartilhe com outras pessoas e se inscreva nesse canal. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau.